as aves de hoje são Elas repetem uma adaptação daquela época? Elas repetem, né, certas características que já foram vistas, por exemplo, em um outro grupo que hoje está totalmente extinto, que são os pterossauros, né? Os pterossauros que foram os primeiros vertebrados que desenvolveram a habilidade de ter um voo ativo. As aves, claro, as comparações são limitadas, né? Elas fazem parte de uma outra trajetória, embora tenha até algum certo nível aí de parentesco, já que pterossauros e dinossauros compartilham de um ancestral comum, mas e a gente sabe que as primeiras aves, os primeiros dinossauros com características avianas, eles já apareceram num momento até relativamente precoce da evolução do grupo dos dinossauros como um todo, né? E dentro dessa trajetória, algumas dessas linhagens elas foram experimentando feições características que, em um determinado momento, propiciaram que também os dinossauros, à sua própria maneira, desenvolvessem o voo, que é uma das características mais facilmente associadas ao grupo das aves, embora nem todas as aves atuais voem, mas seguramente a grande maioria é dotada dessa característica, né? Então é um grupo que já vinha se diversificando muito antes, bem antes né, da gente considerar esse impacto do asteroide que acontece ali no final do Cretáceo. As aves já eram um grupo bastante diverso. E, dadas as circunstâncias, né, esse processo que, nesse caso, hoje, né, a grande linha que se trabalha quando a gente fala da extinção de algumas linhagens de dinossauros lá no final do Cretáceo associadas a esse evento, é muito mais na linha da catástrofe. Então a gente teve ali uma mudança repentina nas condições dos ecossistemas e na oferta de recursos, que para animais de grande porte ou animais altamente especializados, isso foi fatídico, né? Então você pensar em animais que perdem, né, um repertório grande de recursos, que precisam de recursos, como, por exemplo, a base das cadeias, que são as plantas. Então o asteroide se choca, um asteroide de mais ou menos uns 10 quilômetros, né, de diâmetro, com uma força de impacto que é algo que para a gente é inimaginável. É como se a gente pegasse todo o arsenal nuclear atual multiplicado por centenas de vezes e entrando Parece que são milhões de bombas atômicas. Exato, é uma coisa bizarra. absurda. Então, assim, a energia liberada somente no impacto já foi suficiente para causar danos devastadores, por exemplo, em boa parte ali dos ecossistemas da América do Norte, quase que de instantaneamente, né? Porque o asteroide se chocou na região do Golfo do México. Brutal. Então, aquilo foi uma coisa absurda. E a gente, inclusive, tem evidências do efeito disso até mesmo aqui no Brasil, porque como esse asteroide caiu numa área de oceano, um dos efeitos disso é você criar ondas de impacto e gerar tsunamis. A gente tem evidências de tsunamis chegando e varrendo a costa do Nordeste brasileiro. A gente tem isso preservado em rochas do estado de Pernambuco. Tem também uma espécie lá que foi vista com algum osso espetado nela. Eu não lembro exatamente o que o Bruno tinha citado, cara. Mas que nessa do tsunami, basicamente um animal, acho que foi uma rocha, ficou presa. Tem situações flagrantes, absurdos, assim, desse evento, né? Muitas referências cruzadas, né? Sim, sim. E depois disso, você tem uma reação em cadeia, né? Que começa com a liberação de gases tóxicos que vão para a atmosfera, que vão cobrir a atmosfera por um certo período de tempo. Então a gente vai ter ali uma mudança no regime. Primeiro, sol deixa de, né, uma noite que dura. Aí depende muito das estimativas, né? Alguns falam em meses, alguns anos, alguns chegam a falar em alguns séculos. Isso varia bastante nas hipóteses que são colocadas, mas seguramente isso causou um impacto inicialmente para a base das cadeias, que são as plantas, e precisam de sol, né? Então elas não conseguem, você começa a ter uma mortandade em massa, você tem ali biomas, ecossistemas entrando em colapso absoluto. E os animais maiores, primeiramente, nesse processo, a gente vai ter os consumidores primários, né, os herbívoros, que vão perdendo esses recursos, começam a perecer também, e na sequência você vai tendo os carnívoros, que também vão perdendo as suas fontes, né?
Os animais de grande tamanho que precisam de muito recurso são os que vão para o beleléu. E aqueles organismos que são capazes, né, de se manter dentro desse cenário catastrófico, com uma limitação gigantesca de recursos, são aqueles que têm chance de perecer. Uma das hipóteses, no caso das aves que já estavam presentes, uma das hipóteses que ajuda a entender o porquê delas, em detrimento dos outros, né, conseguiram ultrapassar essa crise, primeiro envolve o seu tamanho reduzido. Né? Então, a maioria das aves daquele momento eram bichos muito pequenininhos. Então, um bicho pequeno precisa de pouco recurso, né? Diferente de um animal com várias toneladas. E um outro fator que é considerado uma possibilidade interessante para explicar é o fato de que essas aves, esses grupos que conseguiram ultrapassar esse momento de crise, elas provavelmente teriam uma dieta que é muito baseada em sementes, né? Porque quando você tem as plantas perecendo, mas você tem as sementes que podem permanecer muito tempo, É verdade. né, em estado latente. E essas aves podem ter usado esse recurso como fonte de manutenção para garantir até o momento que você tem a recuperação desse ecossistema. Tanto Que demorou quanto tempo? Então, isso depende. Alguns falam, como eu disse, com certeza não foi de uma hora para outra, né? Isso levou um tempo. Alguns falam em talvez décadas, séculos, né? Então, assim, talvez talvez milênios não, né? Mas certamente foi um período razoável para a gente começar a ter uma recuperação, uma abertura da atmosfera, essa dissipação dessa poeira, né? Então, a retomada da insolação solar, né? Então, aí você começa a ter as condições para que as sementes que permanecem comecem a germinar e a gente tem um ciclo ali de retomada desses biomas, né? E aí os animais que conseguiram ultrapassar essa fase crítica, algumas espécies que adotam estivação, que é esse comportamento que você baixa o seu metabolismo, você entra num estado parecido com uma hibernação, então você consegue ficar um tempo sem consumir, então répteis menores, por exemplo, alguns grupos de anfíbios, né? Pensando em ambiente terrestre. Provavelmente foi o que proporcionou esse momento de recuperação. E depois sim, aí uma vez que você tem um novo mundo com novas possibilidades, né, lacunas que os dinossauros deixaram, esses animais então começaram a ocupar, colonizar esses espaços e se diversificar. E aí a gente começa a ter um novo ciclo de diversidade, de novas linhagens aparecendo. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.